Trading the Zone, de Mark Douglas. Capítulo 1. O caminho para o sucesso. Análise fundamental, análise técnica ou análise mental. No princípio, a análise fundamental. Quando iniciei minha atividade de trading, em 1978, a análise técnica era usada por pouquíssimos traders. A grande maioria tomava suas decisões baseada em análise fundamentalista. Muitos fundos de investimento e instituições financeiras consideravam a análise técnica como uma forma de embuste. Atualmente, a situação é oposta. Quase todos os traders utilizam algum tipo de análise técnica em suas estratégias. O analista fundamental puramente fundamentalista está praticamente extinto. E o que motivou a mudança? Dinheiro e a velocidade e dificuldade em obter lucros consistentes. A análise fundamentalista leva em consideração todas as variáveis que podem afetar o preço de um qualquer título, produto ou instrumento financeiro. O analista, então, pondera essas variáveis e projeta o valor de um ativo no momento futuro. O problema dessa metodologia é que raramente ou nunca inclui outros traders como variáveis. Muitos traders, principalmente de futuros, ignoram completamente os fatores fundamentais na tomada de decisão. Além disso, muitos dos movimentos voláteis no mercado são reflexos de decisões emocionais dos players. A mudança para a análise técnica. Desde que existem mercados organizados sob a forma de bolsa de valores, existe também a análise técnica. Porém, ela só foi aceita como ferramenta viável no final da década de 70. Muitos dos operadores do mercado agem de uma determinada forma, adotam o mesmo comportamento formando grupos com mesmos padrões. Estes padrões de comportamento coletivos podem ser observados e quantificados através da análise técnica. Muitos dos operadores do mercado agem de uma determinada forma, adotam o mesmo comportamento formando grupos com mesmos padrões. Estes padrões de comportamento coletivo podem ser observados e quantificados através da análise técnica. Como método para projetar movimentos futuros de preços, a análise técnica revelou-se muito mais viável do que uma abordagem puramente fundamental. A análise fundamentalista é racional e, portanto, cria uma distância da realidade entre o que devia ser e o que é. A análise técnica anula essa distância e amplia as possibilidades de oportunidade de lucro para o trader. Isso porque ela identifica como os mesmos padrões de comportamento repetidos ocorrem em qualquer intervalo de tempo. A mudança para a análise mental. Se a análise técnica funciona tão bem, por que é que cada vez mais se procura a análise mental, isto é, a psicologia individual do trading? A razão mais provável é que quem procura essa leitura não está satisfeito com a diferença entre o que ganha e aquilo que sente que poderia ganhar. O problema maior está em transformar o conhecimento técnico em ganhos sustentados ou uma curva de resultados crescentes. Pense em quantas vezes olhou para um gráfico, cogitou a direção do preço, mas não fez nada, a não ser observar o preço cumprir a sua previsão. Chamo de distância psicológica a diferença entre a previsão do que vai acontecer no mercado e o gesto de abrir ou fechar uma posição. Essa distância psicológica torna o trading um dos desafios mais difíceis e misteriosos de dominar. Mas poderá o trading ser dominado? Pode ser tão simples e fácil executar as operações quanto as imaginamos ao observar o mercado? A resposta é um sim inequívoco. Esse é o propósito deste livro, fazer com que seja tão fácil agir no mercado como quando estamos a pensar em agir. Isto pode parecer impossível, mas há pessoas que dominam a arte do trading. São poucos, se comparados com a grande quantidade dos que experimentam a frustração e a exasperação, interrogando-se por que não conseguem realizar os ganhos que tanto desejam. As diferenças entre esses dois grupos de traders, os ganhadores consistentes e os outros, são análogas às diferenças entre a Terra e a Lua, que têm em comum existirem no mesmo sistema solar, mas têm naturezas tão diferentes quanto o dia e a noite. Qualquer um que realize uma transação no mercado pode se intitular trader, mas comparado aos ganhadores consistentes, se mostram tão diferente como o dia é da noite. Chegar até a Lua é extremamente difícil, mas é possível, e apenas um pequeno número de pessoas já realizou a viagem. O sucesso consistente no trading pode ser comparado a essa viagem. A Lua, vista da Terra, parece tão perto que podemos estender a mão e tocá-la. O trading com sucesso dá a mesma sensação. Há ocasiões em que uma grande quantidade de dinheiro é disponibilizada no mercado a quem tem a capacidade de fechar uma posição com ganhos. O dinheiro fica aparentemente ao alcance de todos. Para os que aprenderam a ser consistentes, o dinheiro não só está ao seu alcance, mas eles conseguem efetivamente ganhá-lo. Já para os traders que ainda não evoluíram, o dinheiro continuará aparentemente ao alcance, apenas aparentemente. A única coisa no trade que é consistente para esse grupo é o sofrimento emocional. Podem ter momentos de júbilo, mas na maior parte do tempo estão com medo, raiva, frustração, ansiedade, desilusão, desespero, pesar. Então, o que separa esses dois grupos? Será a inteligência, a esperteza, o trabalho, a personalidade? Essas hipóteses seriam plausíveis, exceto se considerarmos que a maior parte dos fracassos ocorre com algumas das pessoas mais brilhantes da sociedade. Médicos, advogados, engenheiros, cientistas, também excelentes analistas de mercado são péssimos operadores. A inteligência, portanto, não é um fator determinante de sucesso no trading. Ao trabalhar com os melhores e piores traders no mercado e ajudar alguns dos piores se transformarem em melhores, posso afirmar que a diferença entre um grupo e outro é pensar de modo diferente. Embora os mercados possam ser descritos como um palco de oportunidades intermináveis, eles confrontam o indivíduo com alguma de suas condições psicológicas mais adversas. A característica determinante que separa os ganhadores de todos os outros é que os ganhadores alcançaram um estado mental que lhes permite manterem-se disciplinados, concentrados e, acima de tudo, confiantes, apesar das condições adversas. Muitos dos traders que atravessaram o limiar da consistência conheceram uma dose considerável de sofrimento emocional e financeiro antes de adquirir a atitude determinante para o sucesso. As raras exceções são os que começaram as suas carreiras sob orientação de alguém que conhecia a verdadeira natureza do trading. Uma palavra que poderia sintetizar o trading seria paradoxo. O trading está repleto de contradições de pensamento. As perspectivas, atitudes e princípios que normalmente fariam sentido e funcionariam bem em nossas vidas diárias têm efeito oposto no ambiente de trading. Por isso, as catástrofes financeiras e sofrimento emocional são tão comuns entre os traders. Eis um exemplo. O trading é estruturalmente arriscado.
Nenhuma operação tem um resultado garantido. Logo, a possibilidade de errar e perder dinheiro é real. Então, quando realizamos um trading, podemos considerar que somos pessoas que arriscam? A resposta lógica é sim. Se eu me envolvo numa atividade de risco, eu sou uma pessoa que arrisca. E muitos até se orgulham de olhar para si próprios como pessoas que arriscam. O problema é que esse pressuposto está muito longe da verdade. É óbvio que qualquer trader arrisca quando realiza uma operação, mas não significa que ele esteja aceitando aquele risco. Em outras palavras, todo trade é arriscado por ter resultados incertos. Mas será que a maioria dos traders acreditam mesmo que está arriscando quando abre uma posição? Será que aceitam completamente as consequências desse risco? E a resposta é não. Os melhores traders não só correm o risco, como também aprenderam a aceitar e abraçar esse risco. Eles conseguem abrir uma posição sem a mais leve hesitação ou conflito, admitir que a mesma não está funcionando e fechá-la, mesmo com perda, sem o mais leve desconforto emocional. Se não conseguimos operar sem o mais leve desconforto emocional, especificamente medo, então não aprendemos a aceitar os riscos inerentes ao trading. Não aceitar implica em evitar, e tentar evitar algo inevitável tem efeitos catastróficos. Admitir que estamos errados e ainda por cima perder dinheiro pode ser extremamente doloroso. Consequentemente, algo a evitar. Mas como traders, somos confrontados com essas duas possibilidades em todos os momentos no trade. Como nos mantemos disciplinados, concentrados e confiantes perante uma incerteza constante? Este é um paradoxo elementar oferecido pelo trading. Aprender a aceitar o risco é uma competência de trading, a mais importante competência que podemos aprender. Mas é raro os profissionais que estão dispostos a aprender. Aceitando os riscos, os sinais percebidos como negativos, que poderiam provocar dor emocional, se transformam em informação apenas. E essa informação fornece a possibilidade de ação. Isto chama-se perspectiva objetiva, que não é enviesada nem distorcida por aquilo que temos medo que possa acontecer. Não há erros gerados pelo mercado. O mercado é neutro quando movimenta preços e gera sinais. Os erros são resultados de atitudes e perspectivas erradas de trading. Atitudes erradas que alimentam o medo em vez de nos dar confiança e segurança. Os melhores traders não têm medo e desenvolveram atitudes que os previnem de se tornarem imprudentes. 95% dos erros de trading têm origem nas atitudes que assumimos perante o erro, a perda de dinheiro, a perda de uma oportunidade e a realização de um negócio menos vantajoso financeiramente do que o esperado. Os 4 principais medos do trading. Alguns podem pensar que os traders deviam desenvolver um medo saudável dos mercados. Mas quando se trata de trading, os nossos medos agem contra nós. O medo paralisa. Por isso perdemos a capacidade de perceber outras possibilidades ou de agir devidamente sobre elas. Perdemos a capacidade de pensar racionalmente. Depois que a situação de medo passa, é que pensamos, eu sabia, por que eu não pensei nisso antes? Ou, por que eu não fiz nada? A fonte desses problemas são as nossas atitudes desadequadas, que são determinadas pela forma de pensar e de ver o mundo com que fomos criados. Portanto, a maior parte das nossas dificuldades no trading tem origem interna. Esses conceitos são abstratos e poucos traders irão se preocupar com eles. Mas compreender a relação entre convicções, atitudes e percepções é fundamental. Há ainda algo a dizer acerca do trading. Não temos que saber nada sobre nós mesmos ou sobre os mercados para realizarmos uma operação ganhadora. Porém, para melhorar o desempenho, é preciso aprimorar a técnica. Mas que técnica? Não é o comportamento do mercado que causa maus resultados, mas as nossas convicções e atitudes. Desse modo, a melhor forma de evitar perdas e garantir ganhos não é aprender mais sobre o mercado, mas aprender a aceitar plenamente a hipótese de um resultado incerto. Não estou sugerindo que dispensemos a análise do mercado ou metodologia para identificar oportunidades. No entanto, esse não é o caminho para obter resultados consistentes. Quanto mais pensarmos que para obter bons resultados é necessário fazermos melhores análises e agregarmos cada vez mais variáveis ao nosso conjunto de ferramentas de trading, mais nos sentiremos desiludidos e traídos pelos mercados. Iremos sentir que não podemos confiar nos mercados, mas a realidade é que não podemos confiar em nós mesmos. A confiança e o medo são estados de espírito contraditórios. Num ambiente em que podemos perder mais do que pretendemos arriscar, é necessária uma confiança absoluta em nós mesmos. Mas para alcançar essa confiança, é necessário treinar o cérebro a ultrapassar a sua inclinação natural. Temos 2 opções. Tentar eliminar o risco, aprendendo sobre o maior número possível de variáveis no mercado, caminho da frustração, ou aprender a redefinir as atividades de trading de tal forma que aceitemos o risco e deixemos de ter medo. Se não somos capazes de confiar em nós próprios, conseguir resultados consistentes estará próximo do impossível. O objetivo deste livro é ensinar ao trader a ajustar as suas atitudes e convicções de modo a operar sem mais pequeno medo, mas mantendo a estrutura de referência que o impede de tornar-se imprudente. Durante a leitura, é provável que se depare com conceitos que se contrapõem às ideias e convicções que hoje você defende como verdadeiro no trade. Poderá surgir um conflito interno, e isso é natural. Tenha em mente, porém, que aprendizado é transformação, expansão. Estar predisposto a considerar que existem outras hipóteses que talvez nunca tenha considerado irá tornar o processo de aprendizagem mais rápido e fácil. Trading the Zone, de Mark Douglas. Capítulo 2. O fascínio e os perigos do trading. Em uma ocasião, fui indagado sobre a razão por que tantas pessoas competentes em outras áreas não conseguem sucesso no trading. Seria pelo fato das pessoas se envolverem no trading pelas razões erradas? Muitas das razões que motivam as pessoas a entrar no trading, euforia, vaidade, desejo de sucesso, criam constrangimentos que irão prejudicar o desempenho como trader. Isso porque o trading oferece uma liberdade criativa ilimitada. Somos nós que definimos quase todas as regras. As possibilidades são praticamente ilimitadas. A liberdade é algo formidável, mas sem uma estrutura mental interna adequada, essa liberdade também proporciona a possibilidade de causarmos enormes danos a nós próprios. Quase todas as pessoas necessitam fazer esse ajuste mental, independente do nível acadêmico, de inteligência ou de sucesso que tenham tido em outras atividades.
Esse ajuste pode ser extremamente difícil, especialmente se aquilo que queremos implantar na nossa mente entra em conflito com aquilo em que já acreditamos. Quando nascemos, já existe uma estrutura social que estabelece os códigos de comportamento para o indivíduo, que ditam como o indivíduo pode ou não expressar-se dentro do grupo social. A necessidade de uma estrutura na sociedade e a necessidade dos indivíduos expressarem a sua própria individualidade podem entrar em conflito. Quem deseja dominar a arte do trading passa por um conflito semelhante. Há alguma coisa dentro de nós que dirige nossa atenção para certos objetos ou tipos de experiências, em detrimento de outros. Tomemos como exemplo a curiosidade, característica inata em todas as crianças. Não é necessário motivar uma criança a aprender o que quer que seja. Elas são naturalmente curiosas, embora nem sempre pelas mesmas coisas. Elas sabem o que as atrai e o que as repele, e assim exprimem a sua individualidade. Chamam a esta orientação a força das nossas tendências naturais. As tendências naturais são tudo aquilo porque sentimos um interesse natural e entusiástico. Cada pessoa tem interesses específicos. Há algum mecanismo interno que nos torna naturalmente seletivos. Se refletir um pouco, será capaz de listar coisas às quais você tem muito, pouco ou nenhum interesse. E de onde vem o interesse entusiástico? Na minha opinião, vem do nível mais profundo do nosso ser, do nível da verdadeira identidade. Os perigos. É ao nível profundo do nosso ser que existe o potencial para o conflito. Por exemplo, alguém que tenha nascido numa família de atletas pode ter um interesse entusiástico por música clássica ou arte. Pode até ter capacidades atléticas naturais, mas não ter interesse em praticar esportes. Normalmente, haverá uma pressão da família para que os membros mais novos sigam as pisadas dos irmãos ou pais. Ao ceder a esta pressão exterior, eles não se sentirão excluídos do seu ambiente familiar, mas entrarão em conflito com o que realmente desejam. Em outras situações específicas, há a total negação da forma de expressão. Por exemplo, um bebê que pela primeira vez observa um jarro em cima de uma mesa. Sua atenção se volta para aquele objeto e sua curiosidade o impulsiona a experimentar esse objeto. Ao se aproximar da jarra, houve um grito do outro lado da sala. Não, não toque nisso. A criança provavelmente se assustará. Ela não sabia que podia se magoar, ou qual o valor da jarra. Saber o que é seguro ou não e qual o valor das coisas são importantes lições que a criança precisa aprender. O que acontece quando nos negam a oportunidade de exprimirmos-nos da forma que queremos, ou quando somos forçados a exprimirmos-nos em desacordo com o nosso processo natural de seleção? Surge uma perturbação, um desequilíbrio. Quando as necessidades e desejos gerados em nosso ambiente mental são satisfeitos pelo ambiente exterior, estamos num estado de equilíbrio interior e sentimos satisfação e felicidade. Quando isso não acontece, o resultado é a sensação de frustração, cólera, descontentamento ou o que chamamos de dor emocional. Penso que o nosso ambiente mental funcione como um universo, procurando o equilíbrio. O filósofo Spinoza disse há séculos atrás que a natureza abomina o vácuo. Creio que quando reconhecemos uma necessidade, cria-se um vácuo, um vazio mental que será preenchido com pensamentos inspiradores, que por sua vez motivarão a ação para a obtenção da satisfação daquela necessidade. Quando esse espaço vazio da necessidade não é preenchido, a reação será a dor emocional. Quando atingimos a vida adulta, já ouvimos milhares de recusas. Chamo a este tipo de experiências impulsos de aprendizagem recusados. O que acontece a todos esses impulsos que foram recusados e deixados por satisfazer? Pode ser que desapareçam se forem apaziguados, ou seja, se nós ou alguém colocar o ambiente mental novamente em equilíbrio. Para isso existem várias técnicas. A mais natural, principalmente para as crianças, é simplesmente chorar. Mas na maior parte das vezes, mesmo quando ainda somos crianças, os impulsos recusados nunca são compensados. Eles acumulam-se e normalmente acabam por se manifestar num sem número de padrões de comportamento aditivo e compulsivo. Como, por exemplo, as pessoas que acreditam não terem recebido a atenção devida quando eram crianças e tornam-se adultos dependentes de atenção, fazendo de tudo para conquistá-la. Todos nós temos impulsos recusados e não apaziguados. O importante é perceber como isso afeta a nossa capacidade de nos concentrarmos e abordarmos de uma forma disciplinada e consistente. As salvaguardas. Para operar de forma eficaz no ambiente de trading, é preciso regras e limites que orientem o nosso comportamento. É um fato que existe o risco de causarmos danos avultados a nós próprios, danos que podem ir bastante além do limite do que pensamos possível ou aceitável. Se faz necessário, então, a criação de uma estrutura interna sob a forma de disciplina mental especializada e uma abordagem que oriente o nosso comportamento no sentido que queremos. E essa estrutura tem que existir dentro de nós, o mercado não oferece. O que o mercado oferece é uma estrutura sob a forma de padrões comportamentais que indicam a possibilidade de comprar ou vender. Do ponto de vista do indivíduo, não há regras formalizadas. Não há sequer os conceitos de princípio, meio e fim, como há em quase todas as outras atividades da vida. O mercado é um fluxo constante. Não existe regra que determine seus movimentos. Nada do que fazemos em outras áreas de nossas vidas nos prepara para agirmos num ambiente tão sem limites. Até mesmo os jogos de azar têm estruturas que os tornam menos perigosos que o trading. Quando decidimos jogar blackjack, por exemplo, a primeira coisa a fazer é decidir quanto vamos apostar ou arriscar. É a regra do jogo. No trading, ninguém nos obriga a predefinir os riscos, exceto nós próprios. Por isso, ganhadores consistentes definem seu risco antes de abrir uma posição. Já os perdedores persistentes se negam a aceitarem a realidade de que, independente de quão bom um trade pareça, este pode fracassar. Acreditam que não podem perder, o que torna irrelevante qualquer determinação prévia de risco. Todos os jogos têm princípio, meio e fim, com base numa sequência de acontecimentos. Isso não se aplica ao trading. No trading, os preços estão em constante movimento. Nada começa até o trader decidir. Dura o tempo que o trader quiser e não acaba até o trader querer. Esses fatores colaboram para que o trader se comporte de modo errático e involuntário. Os jogos, por terem um final pré-definido, obrigam o participante a ser um perdedor ativo. Quando uma partida termina, o jogador que estiver num período de perdas não pode continuar sem tomar uma decisão consciente de fazer. O trading não tem um final pré-definido. É fácil o participante do mercado tornar-se um perdedor passivo. Ele não precisa fazer nada para continuar perdendo, nem sequer tem que observar. O trading oferece um presente envenenado. O presente é que, talvez pela primeira vez nas nossas vidas, controlamos completamente tudo o que fazemos. O veneno
é que não há regras ou limites para orientar ou estruturar o nosso comportamento. E é aqui que começam muitos problemas. Problema: relutância em criar regra. Ainda não encontrei um trader que não oferecesse resistência à ideia de criar um conjunto de regras. Em geral, essa resistência é sutil. Por um lado, concorda com a importância das regras, mas não tem a mínima intenção de as aplicar. A nossa mente está estruturada como resultado de nossa educação social e das escolhas que outras pessoas fizeram por nós e incutiram em nossas mentes. Durante esse processo, muitos impulsos foram rejeitados. A acumulação desses sentimentos nos faz resistir a tudo o que nos nega a liberdade de fazer e ser o que queremos e quando queremos. A primeira razão que nos faz sentir atraídos para o trading, a liberdade limitada para a expressão criativa, é a mesma razão por que sentimos uma resistência natural à criação de regras e limites que orientem o nosso comportamento. É difícil termos motivações para criar e seguir regras quando passamos a maior parte de nossas vidas fugindo delas. Geralmente é preciso uma boa dose de emoção negativa para derrubar a fonte dessa resistência. Não sugiro que seja necessário apaziguar todas as suas frustrações e desilusões do passado para se transformar num trader de sucesso, mas não tome como suficiente apenas a construção de uma estrutura mental que compense o efeito negativo dos impulsos negados. Problema: não assumir responsabilidade. O trading é caracterizado por ser uma escolha pessoal livre com um resultado incerto. Você entra, permanece e sai de uma operação quando e como quiser. Mas queremos essa liberdade de escolha não significa que estejamos automaticamente dispostos a aceitar a responsabilidade pelos resultados. E esses dois desejos não se coadunam, são antagônicos. A dura realidade do trading é que, se queremos criar consistência, temos que iniciar da premissa que, seja qual for o resultado obtido, somos inteiramente responsáveis por esse resultado. A forma de se evitar essa responsabilidade é adotar um estilo de trading aleatório. A aleatoriedade é liberdade não estruturada sem responsabilidade. Quando o trade é feito sem o mínimo planejamento, é fácil chamar para si o crédito pelos trades bem-sucedidos e atribuir a qualquer fator externo a razão das coisas terem dado errado. Se o mercado fosse totalmente aleatório, então seria impossível conquistar a consistência e assim não teríamos que assumir qualquer responsabilidade. Mas o que realmente acontece é a repetição de padrões de comportamento. Parece um paradoxo, mas embora cada comportamento individual seja aleatório, o resultado de uma série de padrões é consistente. Conheci uma série de traders que planejavam suas operações para o dia seguinte, mas depois seguiam a ideia de amigos. Nem é preciso dizer que os trades que deixaram de realizar normalmente seriam vencedores. Isso é um exemplo de como é fácil querermos evitar a responsabilidade. Agir de acordo com nossas ideias nos coloca numa posição vulnerável. É difícil justificar resultados insatisfatórios. É muito mais fácil transferir a responsabilidade do insucesso a terceiros. E um outro forte fator que facilita a fuga à responsabilidade é o fato de qualquer trade ter o potencial de ser bem-sucedido. Problema: dependência de recompensas aleatórias. Foram realizados diversos estudos utilizando macacos acerca dos efeitos psicológicos das recompensas aleatórias. Quando, por exemplo, os macacos eram recompensados por uma tarefa realizada, eles rapidamente associavam o esforço feito ao prêmio recebido e, quando deixavam de receber a recompensa, também paravam de realizar a tarefa. No entanto, quando a recompensa era retirada em momentos aleatórios e o macaco não conseguia identificar se seria ou não recompensado pela tarefa, ele continuava realizando a tarefa indefinidamente. O resultado desses estudos pode explicar por que é tão agradável a sensação da surpresa inesperada e por que o ser humano é altamente propenso a tornar-se dependente de recompensas aleatórias. Tal qual fizeram os macacos, podemos repetir indefinidamente uma ação na esperança de sentir novamente a prazerosa sensação de surpresa. Por outro lado, quando criamos a expectativa de um resultado e ele não acontece, a sensação de frustração provavelmente nos fará parar aquela tarefa que sabemos que nos causará sofrimento emocional. O problema com qualquer dependência é que ela nos deixa num estado de sem escolha. Sentimos-nos impotentes para agir noutra direção que não seja satisfazer a dependência. Uma dependência de recompensas aleatórias é particularmente problemática para os traders, porque é uma outra fonte de resistência à criação da estrutura mental que conduz aos ganhos consistentes. Problema: controle externo versus controle interno. Desde que nascemos, somos programados pela educação que recebemos a funcionar em sociedade. Aprendemos que dependemos de outros para termos as nossas vontades, desejos e necessidades saciados. E ao longo do processo de crescimento, adquirimos técnicas de controle e manipulação social. Os mercados parecem ter características sociais por envolverem tantas pessoas e padrões de comportamento. Porém, o ambiente do mercado pode ser definido como uma grande turbulência psicológica, onde é literalmente cada um por si. Além de não podermos contar que o mercado faça qualquer coisa por nós, também é extremamente difícil controlá-lo ou manipulá-lo. Um dos motivos por que tantas pessoas de sucesso fracassam no trading é que seu sucesso, em grande parte, se deve ao fato de conseguirem controlar e manipular o ambiente à sua volta. Porém, isso não funciona no mercado e, portanto, a única coisa que podemos fazer é controlar a nossa própria percepção. Em vez de tentarmos controlar o que nos rodeia, podemos aprender a controlarmos a nós mesmos. Trading the Zone, de Mark Douglas. Capítulo 3. Assumir responsabilidade. Embora estejamos muito familiarizados com as palavras assumir responsabilidade e elas pareçam bem simples, o conceito não é nada fácil de entender e pôr em prática no ambiente de trading. No final do primeiro capítulo, introduzi a ideia de projetar a si próprio no futuro. Isso é, o trader bem-sucedido em que se quer transformar ainda não existe. Ele precisa ser moldado. Moldar o ambiente mental. As ferramentas necessárias para criar esta nova versão de si mesmo são a disponibilidade e o desejo de aprender, alimentados pelo entusiasmo do sucesso. E o veículo para se obter essa transformação será o seu ambiente mental. Apenas nesse ambiente, o trader poderá reestruturar e implantar as convicções e atitudes que são necessárias para alcançar seu objetivo final. Para ser um trader de sucesso, é necessário aprender a pensar como um trader de sucesso. Os melhores traders adquiriram uma estrutura mental que lhes permite operar sem medo e, ao mesmo tempo, os impede de se precipitarem e de cometerem erros com base no medo. No entanto, eliminar o medo é só uma parte da equação. A outra parte é a necessidade de desenvolver a prudência.
Os bons traders adquiriram a disciplina interna ou mecanismo mental para compensar os efeitos negativos da euforia. Para um trader, ganhar é extremamente perigoso se não tiver aprendido a controlar-se a si mesmo. É quase impossível não cair na armadilha de acreditar que podemos ganhar mais dinheiro aprendendo cada vez mais sobre o mercado. No entanto, a consistência que procuramos está na nossa mente, não nos mercados. São as nossas convicções e atitudes a maior causa das perdas, e não os conhecimentos técnicos ou de mercado. A atitude produz melhores resultados do que a análise ou a técnica. A situação ideal é ter ambas, mas na realidade não precisamos de ambas, porque com uma atitude correta, todo o resto será relativamente fácil e simples, e certamente bem mais divertido. É interessante perceber que os traders que estão mais próximos dessa forma de pensar são aqueles que exercem o trading no início das suas carreiras, principalmente quando são bem-sucedidos em suas primeiras operações. Uma sequência de trades ganhadores dão a sensação ao principiante que o trading é a forma mais fácil de ganhar dinheiro no mundo. Essa falta de medo se traduz num estado despreocupado. Alguns atletas experimentam esse estado mental, uma situação que não sentem medo, e o corpo e a mente se encontram em perfeita sintonia. Agem instintivamente, numa total ausência de medo do fracasso. Embora não nos possamos obrigar a entrar nessa zona mental, podemos definir o tipo de condições mentais que são mais favoráveis a experimentá-la, desenvolvendo uma atitude ganhadora. É isto o que os grandes atletas têm, uma atitude ganhadora, que lhes permite ultrapassar os erros e seguir em frente, em vez de ficarem paralisados numa autocrítica negativa, desmotivados e frustrados. A anomalia curiosa do trading é que se começarmos com um trade ganhador, iremos experimentar automaticamente o tipo de atitude mental que é subproduto de uma atitude vencedora, mas sem termos desenvolvido a própria atitude em si. Quando nos sentimos confiantes e livres de medo e preocupações, não é difícil conseguir uma sequência de trades ganhadores. O que torna o trading tão fascinante e, ao mesmo tempo, tão difícil de aprender é que, na realidade, não precisamos de muitos conhecimentos. Só precisamos de uma atitude ganhadora genuína. O trader principiante experimenta a sensação de uma atitude ganhadora porque não tem medo. Mas isso não significa que tenha uma atitude ganhadora. Só significa que ainda não experimentou qualquer dor emocional ou financeira em resultado de suas atividades de trading que o faça ter medo. Reagir à perda. Perder e errar são realidades inevitáveis do trading. Portanto, mais cedo ou mais tarde, o nosso trader principiante irá experimentar uma perda, independente de quão motivado ele esteja. Como ele irá reagir a essa perda vai depender das suas expectativas ao entrar no trade e como ele interpreta a experiência. E essa interpretação será dada baseada em suas convicções e atitudes. Suponhamos que ele aceitou completamente o risco e está convicto de que não é possível evitar uma perda. Isso é consequência natural do trading, como acontece em qualquer outro negócio. Suponhamos também que ele aceitou completamente o risco emocional. Com essas convicções e expectativas, é quase certo que ele simplesmente partirá para o trade seguinte sem nenhuma deterioração de sua atitude. Vamos supor agora a situação oposta. O trader principiante não aceitou o risco. Da sua perspectiva, se o mercado não fizer o que ele quer, então sentirá dor emocional. Dependendo de suas expectativas, ou seja, de quanta energia ele empenhou em criar representações mentais de um momento futuro, pode doer muito ou pouco não satisfazer essas expectativas. Dos dois cenários supostos anteriormente, qual terá maior possibilidade de ser o assumido pelo trader principiante? Sem dúvidas, a última situação. Só os melhores traders adquiriram a perspectiva descrita no primeiro cenário. A menos que tenham vindo de famílias de traders bem-sucedidos, ou que tenham super traders como mentores, certamente a maioria teve a experiência de perder dinheiro antes de terem percebido como precisavam pensar para serem consistentemente bem-sucedidos. Esta mudança de atitude que contribui para o sucesso, e não uma compreensão brilhante do mercado. Após uma perda, o nosso trader entrará num estado de dor emocional e, em consequência, perderá o estado mental despreocupado. Ele irá atribuir ao mercado a responsabilidade pela sua perda ou pelo que não obteve. Certamente, já enfrentamos diversas situações na vida em que uma felicidade ou satisfação foi abruptamente interrompida de forma alheia e contrária à nossa vontade por alguém com mais poder e autoridade. Muito embora possam nos ter dito que tínhamos responsabilidade sobre aquilo, éramos impotentes para reagir. A decisão de sair de um estado de alegria para um de dor emocional não estava em nossas mãos. Aprendemos deste modo, não só que sentirmos-nos bem pode ser instantaneamente substituído por sentirmos-nos mal, sem que para isso houvesse um erro nosso. Aprendemos também o que é traição. Se o comportamento do outro nos faz sair bruscamente para um estado de dor emocional, então o resultado natural é sentirmos-nos traídos. É importante ressaltar que a maior parte das experiências emocionalmente dolorosas de nosso passado resultaram da ação de pais, amigos e professores bem-intencionados, e que só agiram dessa forma para nos livrar de um perigo. Porém, muitas pessoas têm pais imaturos ou professores emocionalmente perturbados que, de forma inconsciente ou intencional, infligem seus problemas sobre aqueles que sintam que têm mais poder. E há ainda os que maldosamente fazem crer que foram suas vítimas as culpadas por seus acessos de raiva. Em qualquer situação, se suas dores foram provocadas por amor ou por um ato intencional, só cabe a cada um determinar. Quando entramos em modo trading na idade adulta, é muito natural associarmos o sentimento de frustração e traição que sentimos quando crianças com aquela que experimentamos no mercado. Embora todos que negociem nos mercados se considerem adultos, só os melhores traders alcançam o ponto em que aceitam a responsabilidade pelo resultado de seus trades. A grande maioria quer que o mercado satisfaça as suas expectativas, as suas esperanças, os seus sonhos. A sociedade pode funcionar desta forma, mas os mercados não. O mercado não assume qualquer responsabilidade em nos retribuir algo. A verdade é que todos os traders que participam nos mercados o fazem em benefício próprio. A única forma de um trader ganhar dinheiro é se algum outro trader o perder.
seja no imediato, seja num trade de futuros ou numa oportunidade perdida. Se considerarmos que quando realizamos um trade, esperamos ganhar dinheiro com aquela operação e que todos os outros traders que compõem o mercado fazem a mesma coisa com a mesma intenção, então podemos dizer que, deste ponto de vista, o único objetivo do mercado é extrair-nos dinheiro. Sendo assim, então, qual a responsabilidade do mercado em relação ao trader individual? Nenhuma, a não ser seguir as regras estabelecidas pelos reguladores da atividade. Se em algum momento você já culpou o mercado, ou se sentiu traído por ele, significa que ainda não aceitou a realidade de que o mercado não lhe deve nada, independente de qualquer coisa. Não é possível replicar no mercado as mesmas relações e normas sociais com as quais crescemos e fomos educados. Projetar no mercado as suas esperanças, sonhos e desejos, acreditando que ele fará alguma coisa por você, só lhe fará sentir-se zangado, frustrado, emocionalmente perturbado. Assumir responsabilidade implica em reconhecer que você, não o mercado, é completamente responsável pelo seu sucesso ou fracasso como trader. Se o objetivo do mercado é extrair dinheiro, por outro lado, ele também apresenta inúmeras oportunidades que lhe permitem tirar dinheiro dele. Pareceria absurdo, de repente, você se sentir responsável por satisfazer as expectativas, esperanças e sonhos de um outro trader. No entanto, se você alguma vez culpar o mercado ou sentir-se traído por ele, estará fazendo exatamente isso. É necessário assumir uma responsabilidade completa e absoluta. E isso significa acreditar que todos os resultados se geram a si mesmos. Assumir algo que não seja uma responsabilidade completa e absoluta gera uma relação antagônica com o mercado que exclui o trader do fluxo de oportunidades. Segundo, induz o erro de acreditar que a falta disso pode ser superada através de uma análise do mercado. Analisemos o primeiro obstáculo. Quando acreditamos ao mercado a responsabilidade por nos deixar ganhar dinheiro ou reduzir perdas, o mercado assume a qualidade de um adversário. Nesse caso, perder faz com que tenhamos os mesmos sentimentos infantis de dor, raiva, ressentimento que ocorriam quando alguém nos tirava alguma coisa, não nos dava ou não nos deixava fazer o que queríamos. Ninguém gosta de ser contrariado. Em resultado disso, é natural atribuir ao mercado o poder de uma força externa que dá ou tira. Porém, as informações que o mercado apresenta são neutras. Ele não sabe e nem se interessa pelo que nós queremos dele. Para o mercado, cada momento é neutro. Para o trader, cada momento e alteração de preço tem um significado. Esses significados são dados por nós, por meio do que aprendemos e registramos em nossa mente, não pelo mercado. Se para você, o mercado é um fluxo interminável de oportunidades para entrar e sair, sem crítica ou angústia, então seu estado mental estará favorável a agir em seu benefício. Se, pelo contrário, cada sinal que vê no mercado é uma angústia, então tentará naturalmente evitá-lo, bloqueando de forma consciente ou inconsciente essas informações e excluindo-se do fluxo de oportunidades. Se algo ou alguém lhe provoca dor, sua tendência natural será lutar contra ele. O mercado não luta contra você. Ele quer sim o seu dinheiro, mas também lhe oferece a oportunidade de o ir buscar. Embora possa parecer que você está lutando contra o mercado e ele contra você, a verdade é que você está lutando contra as consequências negativas de não aceitar que o mercado não lhe deve absolutamente nada. Você precisa aproveitar sozinho as oportunidades que ele lhe apresenta. 100% sozinho. O segundo obstáculo psicológico a que me referi anteriormente é erradamente tendermos a acreditar que os nossos problemas no trading podem ser resolvidos através da análise do mercado. Voltemos à história de nosso trader principiante. Depois de ganhar dinheiro quase sem nenhum esforço, a experiência abrupta da dor emocional pode ser chocante. Mas talvez não suficiente para que ele desista do trading. Ele ainda tem fresca na memória a sensação de sucesso e se empenhará ainda mais. Só que agora, ele vai ser mais esperto e estudará tudo o que puder sobre os mercados. Se ele ganhou sem saber quase nada, quanto mais não ganhará quando souber alguma coisa. Aí é que reside um grande problema. Aprender sobre os mercados é bom e não causa em si nenhum problema. O que pode ser ruinosa é a razão pela qual se quer aprender sobre o mercado. Como vimos, a mudança súbita de alegria para a tristeza cria normalmente um choque psicológico fortíssimo. A reação da maior parte das pessoas que passam por isso, especialmente aquelas atraídas pelo trading, é a vingança. E para conseguir essa vingança, o trader busca dominar o mercado através do seu conhecimento. Na mente do trader frustrado e traído, dominar o mercado é a única maneira de provar algo para o mercado, para si mesmo e, o mais importante, evitar que o mercado o magoe novamente. Ao fazer isso, mesmo sem saber, ele definiu o seu destino de perdedor. Efetivamente, o que ele fez é o resultado de um dilema inconciliável. Ele aprende cada vez mais sobre indicadores, padrões, linhas de tendência, setups. E quanto mais aprende, mais ele começa a deparar-se com novos problemas em seus trades. Hesita, critica-se, não abre uma posição apesar dos inúmeros sinais para o fazer. Tudo se torna frustrante e irritante. Parece que quanto mais aprende, menos capacidade tem. Enquanto estiver tentando provar tudo e mais alguma coisa, não conseguirá operar eficazmente. Se qualquer um de nós tiver que ganhar, se tiver que acertar, se não puder perder ou errar, irá sentir-se pressionado e interpretará os sinais do mercado como angustiantes, que poderão nos provocar dor emocional se forem contrários ao que pretendemos. O dilema é que nossas mentes estão programadas para evitar a dor. Aprender sobre os mercados não vai compensar os efeitos negativos dessa programação. A nossa mente tem diversas formas de nos proteger das informações que aprendemos a identificar como causadoras de dor emocional. A um nível consciente, podemos arranjar desculpas e justificativas para, por exemplo, manter aberta uma posição perdedora. A um nível subconsciente, nossa mente irá distorcer, alterar ou excluir informações do nosso consciente. Imagine que tem uma posição aberta perdedora no momento em que o mercado está fazendo máximas ou mínimas. Qualquer tique a seu favor será considerado para continuar na operação, embora 5 ou 6 outros tiques contrários tenham ocorrido e sido desconsiderados. Em algum ponto, a perda será tão evidente que não poderá mais ser ignorada e sai finalmente do trade.
Normalmente, a primeira reação após analisar uma situação como essa é se perguntar: por que é que eu não assumi a minha perda e saí? Vemos então várias oportunidades que surgiram de abrir uma posição na direção contrária. Mas quando estamos no trade, não vemos nada disso, porque essas informações foram inconscientemente bloqueadas. Quando nosso trader hipotético começou a operar no mercado pela primeira vez, ele estava num estado de espírito despreocupado. Ganhar parecia fácil. Quanto mais ganhava, menos considerava a possibilidade de perder. Quando finalmente aconteceu a perda, ao invés de assumir que a causa de sua angústia era a expectativa errada sobre o que o mercado deveria fazer ou não, ele culpou o mercado e decidiu se vingar e evitar que isso acontecesse novamente. Saiu, portanto, do estado de despreocupação para o estado de prevenção de dor emocional. O problema é que é impossível prevenir a dor emocional evitando perdas. Não é possível evitar perder ou errar. O trader não percebe esse fato porque está sendo impulsionado por duas forças. 1. Quer recuperar desesperadamente a sensação de ganhar. E 2. Está extremamente entusiasmado com todos os conhecimentos novos que está adquirindo. O que não percebe é que sua atitude positiva, fruto de seu estado de espírito despreocupado, tornou-se uma atitude negativa ao se focar em prevenir a dor emocional a qualquer custo. Se tornou como um jogador de tênis ou golfe, que quanto mais se ocupa em não errar, mais comete erros. A lógica desse mecanismo é que quanto mais tem a ganhar e não a perder, menos tolerância terá para qualquer informação que possa indicar que não vai obter o que pretende. Quanto mais informações bloquear, menos irá perceber as oportunidades para agir na direção que pretende. Forma-se, então, um ciclo vicioso. Quanto mais se aprende, mais se espera do mercado, fazendo com que a frustração se torne cada vez maior quando os mercados não fizerem o que ele espera. Quanto mais aprende, mais debilitado se torna. E isso continuará até ele desistir do trading, por aversão ou por reconhecer que o problema está em seu ponto de vista e não na falta de conhecimento do mercado. Ganhadores e perdedores, subidas e correções. Alguns traders conseguem, após um certo tempo, compreender o suficiente sobre trading para entrar em um ciclo de subidas e correções. Não são todos os traders principiantes que sucumbem ante a dor emocional. Há muitos que têm atitude ganhadora suficientemente para, apesar das muitas dificuldades, aprenderem como fazer dinheiro. Mas ainda não aprenderam os efeitos negativos da euforia ou a compensar a hipótese de autossabotagem. Essas duas forças poderosas, euforia e autossabotagem, se tornarão extremamente negativas quando este trader começar a ganhar consistentemente. Isso acontece porque quando está ganhando, é muito menor a probabilidade de se preocupar que esteja acontecendo algo de errado, ainda mais algo tão bom de sentir quanto a euforia. Esse estado leva a uma confiança tal que parece que é impossível acontecer algo de errado. Por sua vez, a autossabotagem tem raiz nos conflitos que os traders desenvolvem sobre merecer o dinheiro ou merecer ganhar. É quando estamos ganhando que estamos mais suscetíveis de cometer erros, violar as próprias regras, de ir além das nossas possibilidades. Podemos ir ao extremo de pensarmos que somos o mercado. E nessa hora, quando acontece a perda, a dor emocional é significativa e experimentamos esse período de subida seguido de uma inevitável correção. Se eu fosse classificar os traders pelos seus resultados, os dividiria em 3 amplas categorias. O menor grupo, menos de 10%, é o dos ganhadores sustentados. Eles experimentam perdas pequenas, normais em qualquer metodologia, aprenderam a fazer dinheiro e já não estão vulneráveis às forças que causam ciclos de subidas e correções. O grupo seguinte, formado por cerca de 30 a 40% dos traders, são perdedores persistentes. A sua curva de resultados é o espelho da curva do grupo anterior. Muitas perdas com um ou outro ganho ocasional. Independente de quanto tempo exercem o trading, há algo que ainda não aprenderam, ou ainda têm ilusões sobre a natureza do trading, ou estão viciados de tal forma que é quase impossível serem ganhadores. Por fim, o maior grupo, os restantes 40 a 50% de traders ativos, são os que estão no ciclo de subidas e correções. Aprenderam a fazer dinheiro, mas não dominaram as aptidões necessárias para manterem consigo o dinheiro que fazem. Sua curva de resultados é uma verdadeira montanha-russa, com subidas regulares e simpáticas, seguidas por quedas abruptas. Trabalhei com muitos traders que criaram sequências ganhadoras incríveis. Mas, para os que estão no ciclo de subidas e correções, estas tendências terminam da mesma forma, com enormes perdas em resultado da euforia ou da autossabotagem. No estado de euforia e excesso de confiança, não conseguem sentir o risco, porque a euforia o faz acreditar que nada de errado ocorrerá. Sendo assim, não há necessidade de regras e limites. Assumir uma posição maior se torna irresistível. É justamente nesse momento que coloca-se em perigo. Quanto maior a posição, maior o impacto financeiro de qualquer flutuação no preço. Isso, combinado a uma convicção de que o mercado fará exatamente aquilo que espera, levará a uma situação em que cada tique contrário à posição o fará entrar num estado gélido e paralisante. Quando finalmente sai da posição, fica confuso, desiludido e com sentimento de traição. Na verdade, foi traído por suas próprias emoções. Porém, se não compreender esta dinâmica, irá entrar no ciclo vicioso de que precisa aprender mais para se sentir mais confiante. Quanto mais confiante, mais eufórico e o ciclo reinicia. As perdas que resultam da autossabotagem são mais sutis, mas tão nocivas quanto. Comprar quando se pretendia vender, esquecer ordens abertas, desviar a atenção no momento inoportuno, são exemplos de como um trader garante um mau dia para si. Mas por que alguém